Vamos lá, galera, aula 5. A gente falou temperatura, energia interna, como mede a temperatura, que é através do termômetro. Agora a pergunta é o seguinte: como eu aumento a temperatura de um corpo? Naquela simulaçãozinha, vamos retornar ela aqui, como sempre, né? Ó, eu vou aumentar a temperatura. Como eu sei que está aumentando, termômetro subindo. Mas o que é isso que eu estou fazendo aqui? O que é que está provocando esse aumento e essa diminuição de temperatura? Essa é a pergunta que vai nortear a nossa aula. Como eu aumento a temperatura de um corpo? Bom, aumentar a temperatura é aumentar a energia das partículas, porque elas não são a média. Em média, como essas partículas estão agitadas, como elas estão se movendo, em outras palavras, como a energia cinética está se comportando. Então, existem duas formas de eu mudar a energia de um sistema. Uma você já deve ter visto, né? Aplico uma força, ele se desloca por um tempo, por um espaço. Eu defino o que é trabalho. Estou trabalhando, estou dando energia a um sistema. O que vai ser importante para nós no momento é entender como a energia, como eu aumento a energia na forma de calor. Por quê? Se eu colocasse dois corpos com temperaturas diferentes, vai haver um fluxo de energia. Então, eu vou ter uma transferência de energia. Se eu colocasse o gelo aqui, a temperatura ambiente, o gelo vai derreter. Ou seja, a temperatura do gelo está aumentando. Mas como eu estou aumentando a energia das partículas do gelo, se eu não estou realizando trabalho, eu não estou fazendo nenhuma força sobre o gelo, nada está fazendo força sobre o gelo, ele está recebendo energia. Essa forma que ele está recebendo energia, que a gente vai definir mais, é calor. O que eu quero que vocês coloquem na mente é o seguinte: a gente usa o conceito de calor, tá muito quente, tá muito frio. Beleza, no dia a dia nem eu sou louco de ficar dizendo, tô perdendo, tô ganhando energia, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando você está dizendo que tá quente, é porque você está recebendo alguma coisa, você está recebendo energia. Quando eu digo que está frio, é porque você está perdendo energia. Mas que energia é essa? E como ela está mudando? Então, eu vou só mencionar aqui que surge um grande debate sobre o conceito de calor, que ele é entendido como uma substância. Ele é tipo, o calor é como se fosse a água. Ele fosse uma substância, como a água, como o gelo. Como se você pudesse ter 1 quilo de calor. Isso parece meio loucura, mas para eles antigamente fazia sentido. Porque, por exemplo, quando você queimava uma palha de aço, a sua massa mudava. Então, alguma coisa saiu dali. Então, o calor era entendido como uma substância que tinha massa. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu vou definir um conceito de calor atualmente, só que nem sempre ele foi assim, certo? Então, eu sugiro a vocês que vejam as páginas 91 e 92 do livro de Física, leiam, é importante, é interessante, entender como as pessoas pensavam até chegar nesse conceito de calor que eu vou definir. Certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o que importa no momento é que vocês entendam esse conceito. Mas espero que vocês deem uma lida, certo? Para aumentar o conhecimento. Conhecimento sempre é bom. Mas vamos lá para a definição de calor. Calor é a energia interna, é energia na forma térmica que se transfere de um corpo para o outro. Em outras palavras, é a energia térmica em trânsito. De novo, vamos fazer o seguinte: troquem toda a vida que vocês viram no livro o nome energia térmica, pense energia interna.
é uma energia associada à temperatura. O nome energia térmica fica algo muito ambíguo. Você às vezes pensa que calor é energia térmica. Enfim, vamos pensar em energia térmica como energia interna. Então, o sistema tem uma temperatura, as partículas têm energia, a energia total que aquele sistema tem, aquele corpo tem, é a energia interna dele, a energia que ele tem. Agora, eu quero mudar a temperatura. Vamos supor, eu tenho um sistema que está a uma temperatura, supondo dois sistemas aqui, A e B, dois corpos, só aumenta o tamanho. Eles estão isolados do meio ambiente, quer dizer que a temperatura deles não vai mudar devido à influência do ambiente externo. Como se aqui fosse um isopor. Você quer manter frio ou quente, alguma coisa, você joga dentro do isopor. Bom, depois a gente discute mais sobre isso. Então, um corpo, ele está com uma temperatura maior que o outro corpo. Aqui, θ, ele está chamando de temperatura. Mas a temperatura está maior. O que é que está maior? Se a temperatura de um corpo está maior, quer dizer que seu grau de agitação está bem maior que esse. Bem maior, está maior do que esse. Acontece o seguinte, se você esperar um tempo, esse grau de agitação do primeiro corpo vai diminuir. Diminuiu. Esse aumentou. Em outras palavras, ele perdeu energia interna, ele ganhou energia interna. Alguma coisa aconteceu para ter perda e ganho de energia. Como não tem nada interferindo, eu posso dizer que essa energia saiu desse corpo, porque ele perdeu energia, e aqui ele ganhou energia. Ou seja, isso que houve é o que a gente chama de calor. Cuidado! Um corpo ele não tem calor, o corpo A ele não tem calor, o corpo B não tem calor. Eles têm energia. Quando a energia está em movimento, é que eu chamo de calor. Se não há troca de energia entre os dois, não é calor. Eles têm energia interna. É a mesma coisa de eu dizer, eu tenho trabalho. Não, você não tem trabalho. Ou você realiza trabalho movendo alguma coisa, ou seja, você está dando energia, ou você sofre trabalho, você está sendo movido por algo. Mas você não tem o trabalho. O que você tem é o quê? Energia. Você pode ganhar ou perder energia. A transferência de energia que a gente chama de trabalho ou calor. Se for mediante uma força, ou no caso uma pressão e volume, no caso de um gás, que a gente vai ver lá na frente, não importa, aí sim a gente chama de trabalho. E se existir uma diferença de temperatura e fluir calor, isso não é e fluir energia, isso não é trabalho, isso é calor, certo? Cuidado! Esses corpos não vão atingir a mesma energia interna, eles vão atingir a mesma temperatura. Se eu esperar tempo suficiente, o corpo A vai ceder energia para o corpo B. Essa energia se move na forma de calor, eles atingem a mesma temperatura. Eles não vão ter a mesma energia interna. Isso não tem a ver com a energia interna. Por quê? O corpo A pode ter mais partículas que o B. O que vai mudar é o grau de agitação médio de cada uma. O que perdeu diminui o grau, o que ganhou aumenta. Então, essa é a definição de temperatura. O equilíbrio térmico, como a gente vai chamar esse processo, é quando dois corpos trocam calor, trocam energia na forma de calor, é melhor falar dessa forma, até que eles atingem a mesma temperatura. Ou seja, eu vou aumentar a energia interna deles de modo que eles atinjam a mesma temperatura. Aí eu atingi o meu equilíbrio térmico. Então, só para fixar aqui, se eu for para a minha simulação, o que é que está acontecendo aqui? Ó? O fogo, quando eu aqueço a chama ou resfrio, eu vou ter dois processos. Se eu aquecer, a temperatura que está dentro vai estar menor que está fora. Porque o fogo tem mais temperatura, as moléculas aqui vão estar mais agitadas que essa. Então, houve uma transferência de energia.
Ó, o grau de agitação dela está aumentando. A energia interna também. A temperatura está aumentando. Se eu quero diminuir, eu tenho que ter algo com temperatura menor. Então, eu coloco o gelo. O gelo tem temperatura muito baixa. Então, está acontecendo aqui uma diminuição da temperatura. Ó, observe o seguinte, eu posso representar em Kelvin ou em Celsius. Isso depende da minha escala. Entendeu? Vamos supor, eu aumento aqui. Chegou na metade. Minha metade em Celsius é essa. Minha metade em Kelvin é essa. Enfim, isso é um termômetro. O que vai me dizer a temperatura disso é como esse líquido está no termômetro. Não exatamente quanto. O número é arbitrário. É a escala. A gente escolhe no Sistema Internacional de Medidas, como vocês viram, 1 metro, segundo, a gente escolhe o Kelvin, certo? A gente vai trabalhar Celsius e Kelvin, mas o mais usual é o Kelvin. Então, pessoal, é isso a aula de hoje, a aula de agora, sobre calor. Espero que vocês tenham entendido o conceito. A gente vai trabalhar ele bastante e talvez fique mais claro. Então, vamos em frente.